Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Que privilégio nosso de juntos podermos celebrar este culto com a volta dos cultos presenciais aqui na nossa igreja. Eu tenho muitas anotações para dar para os irmãos e, naturalmente, comunicações desta natureza e deste tamanho não ocorrerão todos os domingos. Os irmãos entendem que nós estamos voltando a uma prática que desejávamos tanto e Deus nos permite que assim ocorra. Todos nós precisamos ter muita paciência com este novo estilo da nossa igreja, porque todos estamos aprendendo. Eu desejo que os irmãos continuem, como já demonstraram hoje, recebendo e seguindo as orientações do nosso grupo de introdutores. Esta paciência é necessária, mas Deus é bom e nós nos aprimoraremos nisso. A verdade é que esta experiência de deserto pela qual temos passado tem nos ensinado muitas coisas. O nosso desejo é que o aprendizado seja para o bem de todos, inclusive porque tivemos a oportunidade de rever algumas posturas nossas, inclusive quanto à nossa vida familiar. E hoje nós trataremos de um assunto preciosíssimo para este interesse de vivermos na família como Deus quer que nós vivamos. Meus amados, eu quero dizer que hoje eu posso anunciar para os irmãos que Deus muito prontamente respondeu a nossa oração e no próximo domingo, portanto, dia 11 de julho, no culto da noite, lá na nossa congregação Parque Riachuelo 2, nós daremos posse ao novo pastor. O nome dele é Paulo Sérgio de Souza Gonçalves. Estamos muito entusiasmados com esta decisão do Senhor em nos ajudar assim, nos ajudar a descobrir um pastor digno. Ele tem vida familiar, eu gosto de dizer assim, um pastor crente que vai abençoar muito a nossa congregação e a nossa esperança. Hoje, durante a entrega de dízimos e ofertas, os irmãos terão liberdade de vir à frente. Eu quero dar uma orientação geral, que nós naturalmente devemos preservar o distanciamento e a não aglomeração quando fizermos isto. Há tempo suficiente para você entregar a sua oferta aqui, se este é o seu desejo. Naturalmente que muitos dos irmãos, por causa da prática, como é a minha agora, de entregar dízimos e ofertas por meio da internet, eu poderei sim, oportunamente, entregar o certificado de quanto eu entreguei para facilitar os serviços do nosso Ministério de Finanças. Também hoje, sim, na hora da entrega de dízimos e ofertas, todas as ofertas que não estiverem nos envelopes e, portanto, designadas, dízimo ou oferta para alguma outra coisa, todas as ofertas serão a pedido da nossa irmã diaconisa Débora Rebelo Gomes, serão para as atividades e serviços da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Amados, vamos estar bem lembrados de que, por causa da experiência dramática que temos vivido neste mais de ano, por causa do vírus, do Covid, distanciamento social fora do ambiente imediato da família, pai, mãe e filhos, é um ato de amor. Vamos nos lembrar disso. Por causa da nossa natureza tão sociável e os nossos costumes, especialmente aqui no norte do Brasil, para nós é estranho nós nos apresentarmos a alguém, estarmos próximos de alguém, não estender a mão, não darmos um abraço ou darmos 2 beijos, nem é um só, são 2, né? Vem à minha mente a experiência da visita de um pastor coreano, muito amável, e quando ele estava pronto para dar uma palestra no Brasil, lá no Rio de Janeiro, para uma multidão de batistas, ele disse assim: eu já notei uma coisa, que vocês são os beijoqueiros. E naturalmente todo mundo riu muito, porque lá na Coreia eles não têm esse costume, mas é o nosso costume que estamos abandonando por um pouco de tempo por uma questão de amor. Mas eu posso profetizar para os irmãos, porque é verdade, este tempo vai passar. Hoje, quando eu cheguei aqui na lateral, já para estacionar o carro e chegar aqui para os preparativos, né, que agora são bem maiores, amados, porque ao mesmo tempo em que estamos cultuando aqui, ao mesmo tempo Deus os abençoe grandemente. Amém, amém.
Todos em pé, vamos pedir ao Senhor que reine em nossa vida, que domine todo o nosso ser. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Os irmãos podem assentar. Oremos. Pai querido e amado, assim como disse o salmista um dia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É assim que nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã, alegres por estarmos mais uma vez aqui reunidos, presencialmente depois de tanto tempo. Nós louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade e pelos Teus cuidados sobre a Tua igreja. E abrimos o nosso coração nesta manhã para Te adorar em espírito e em verdade. Que os nossos louvores, os nossos cânticos, a nossa adoração possa chegar diante do Senhor como um cheiro suave, como um aroma agradável ao Senhor, pela nossa alegria de estarmos aqui nesta manhã. Te agradecemos por tudo, Senhor, e louvamos o Teu nome. Assim nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme
Bendito seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Não falhou nem sequer uma de todas as obras, de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco como foi com nossos pais. Não nos deixe, nem nos abandone, mas incline para si os nossos corações, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, que ordenou aos nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele defenda a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, conforme precisarem, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração plenamente consagrado ao Senhor nosso Deus, para que andeis nos estatutos e guardeis os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
Senhor, nosso Deus, obrigado porque Tu és o nosso Deus, Senhor. Obrigado pela chance de estarmos contigo, Senhor, nesta hora. Deus grande, todo-poderoso, nós queremos Te dizer, Senhor, que nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos muito do Teu amor, precisamos muito da Tua ajuda, Senhor. Temos tempos tão ruins, Senhor, mas sabemos que com Tua ajuda, Senhor, tudo passará. Amém. Nós queremos dizer para Ti, Senhor, que nós confiamos muito em Ti. Nós queremos Te dizer, Senhor, que nós sentimos muito por como este mundo está Te tratando, Senhor, e nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de todos nós, Senhor. Sonda nossos corações, nosso Deus, abençoe nossas vidas. Dê-nos força, Senhor, para nos sustentarmos neste mundo tão mau, Senhor. Nos ajuda, nos dá capacidade, Senhor, ser com as pessoas que estão enfermas, nosso Deus, o nosso Pai, afofando seus leitos, Senhor, dando-lhes vigor, Senhor, e dando saúde, Senhor. Passa com a Tua mão de cura, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor. Sonda-nos, abençoa-nos, Senhor, ser conosco, nosso Deus, ser com a nossa igreja, que hora está voltando, que nós possamos a cada dia mais, Senhor, progredir, para que o Teu Evangelho, Senhor, progrida neste local, Senhor, e neste mundo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, vocês que vieram preparados, lembrando que as ofertas que não estiverem designadas nos envelopes, estiverem avulsas, serão destinadas para as casas de educação cristã que a União Feminina Batista Missionária mantém. Todos em pé, enquanto cantamos Deus é Fiel, você pode sair do seu lugar e consagrar aqui à frente, nas salvas, sua oferta. Acima de todas as coisas eu sei.
Amados, já há alguns domingos temos meditado a respeito dos 10 mandamentos e, por causa da celebração no mês da família, eu antecipei comentários e estudo a respeito de não adulterarás, por razões óbvias, mas agora nós chegamos ao 5º mandamento, que afirma assim, em Êxodo, no capítulo 20 e verso 12, mas quero logo lembrar aos irmãos que em muitas outras oportunidades do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós encontramos a repetição deste mesmo mandamento, com pequenas nuances diferentes. E eu chamaria a atenção desta nuance principal no livro de Deuteronômio. O mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe, amados, é o primeiro mandamento relacionado a como devemos lidar com os nossos semelhantes. É um mandamento importantíssimo, primeiro porque é palavra de Deus, mas também porque é mandamento fundamental para a estabilidade da vida familiar. É sabido que a família é extremamente sofrida e ameaçada em nossos dias, e nós somos parte destas dificuldades. Nós sofremos estas dificuldades porque vivemos numa sociedade ímpia, sabemos disso, uma sociedade pecadora. A primeira pergunta que fazemos naturalmente quando vamos a este mandamento da nossa igreja, de pessoas aqui na nossa igreja, que inclusive estão presentes aqui, algumas destes irmãos, pagaram o preço. Glória a Deus pelo seu bom exemplo. Porque em nossa sociedade em geral e até em setores da igreja, nós precisamos de exemplo de filhos que levam a sério o mandamento da palavra de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Sim, porque pode chegar o tempo, por causa da bênção, eu vou chamar, a bênção da longevidade. A bênção da longevidade. Pode chegar o tempo em que os pais vão se tornar totalmente dependentes dos filhos. Eu falo totalmente dependente dos filhos. Eu vou dar uma particularidade, até para a sua higiene pessoal. E nós temos que ou tratar deste assunto ou providenciar para que nossos pais, idosos e doentes e dependentes de nós, tenham uma vida abençoada, tenham uma vida digna, sim. Porque há formas dignas e indignas de tratarmos esta necessidade de nossos pais carentes e dependentes. Amados, eu sei que em algumas situações que passamos como filhos já adultos e que conscientemente precisamos tratar dos nossos pais, algumas vezes por causa de circunstâncias as mais diversas, que não convém citar todos os detalhes aqui, os amados sabem quais são os detalhes. Há famílias que de fato precisam internar os seus pais, o seu pai ou a sua mãe, em uma instituição como um asilo. Mas eu quero dizer para os irmãos que, na minha experiência, deve ser evitada esta prática com todo esforço, porque na maioria, não são todas, na maioria dessas instituições as pessoas terminam perdendo a sua dignidade e terminam não sendo cuidadas como precisam ser cuidadas. Se nós, de fato, queremos cumprir a vontade do Senhor, honra o teu pai e a tua mãe. Escândalos não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos e no mundo todo existem a respeito do maltrato dos idosos, pais e mães que chegaram a esta condição. Amados, eu e minha esposa tivemos uma experiência muito interessante. Eu imagino que ela percebeu o que percebi também. Alguns dias atrás nós fugimos da cidade para manter a sanidade, nós precisamos fazer isto neste tempo de tanta separação, né? E eu e minha esposa temos a prática o seguinte: nós não vamos para shopping, não vamos para outros lugares, evitamos isso, por razões óbvias, mas nós vamos para o mato. Literalmente, nós temos o hobby de tirar fotografias de natureza, especialmente de pássaros. E o que nós fazemos é o seguinte: nós vamos a um ramal, destes ramais horrorosos. A minha esposa diz assim, quando ela vê o tipo de lugar onde nós andamos para praticar este hobby,
ela diz assim, isto é verdadeiramente um ramal. Quer dizer, é só buraco, é só lama. A gente, de fato, tem que entrar pela fé, porque às vezes parece que não dá para atravessar, mas até aqui tem dado. E provavelmente chegará o dia quando um dos irmãos diáconos irá me procurar em algum lugar distante. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós chegamos e, depois de todo o nosso lazer, nós fomos a um restaurante que tem naquele lugar chamado Cachoeira do Iracema. É um restaurante bom, até porque o restaurante tem quase a altura aqui deste salão de cultos. É aberto, é aberto. Segunda-feira, que é o dia de pastor descansar, quando ele pode, não tem ninguém, só nós. Mas naquela segunda-feira em que estávamos lá, foi interessante. Eu observei uma jovem senhora, bela mulher, veio sozinha e fez o pedido da sua refeição. Passado o tempo, talvez uns 40 minutos, enquanto aguardávamos, chegou o restante da família. O marido quase que carregando a sua mãe, mas acompanhado dos filhos. Amados, porque eu estava já envolvido em mensagens e pensamentos e meditações sobre honra teu pai e tua mãe, e até avaliando a minha própria vida quanto a este mandamento, porque sempre deve ser assim. Eu fiquei pensando, que maravilha, aí está um exemplo de honra a pai, no caso a mãe, não é? Cuidadoso aquele jovem senhor, e na presença dos filhos. Aqueles filhos, eu diria o seguinte, pela fé, jamais esquecerão a atitude do pai e da mãe para com... O pai era em referência à sogra, e a mãe e a senhora, a jovem senhora, em referência à sua própria mãe. Jamais esquecerão isso. Então, de fato, a prática de honrar pai e mãe, no contexto familiar, auxilia, inspira para que este mandamento seja levado a sério. Tudo isso, amados, para aplicar da seguinte forma. Cada um de nós deve perguntar assim, como estou honrando os meus pais? E nenhum de nós deverá ter a coragem de dizer assim, não, mas meus pais já morreram. Amados, eles precisam continuar a ser honrados. A memória deles precisa ser honrada, porque afinal das contas, foi tão tocante e tão precioso isso na nossa vida que nós queremos sim, porque nós queremos perpetuar a honra ao meu pai e à minha mãe. E como eles honraram, se de fato fizeram a vontade de Deus, os seus pais, e assim todas as gerações. E nós logo mais falaremos a respeito da promessa que há para aqueles que levamos a sério este mandamento do Senhor. Amados, eu quero dizer para os irmãos que naturalmente, por causa daquele tempo, no período no período formativo da nossa vida, quando às vezes naquela descoberta, entre aspas, das nossas potencialidades, da nossa independência, sim, sem ofensas para os adolescentes. No tempo da adolescência, nós passamos por um certo desequilíbrio, não apenas hormonal, normal para o progresso da nossa vida física, mas também emocional. Nós julgamos que sabemos, nós criticamos às vezes os nossos pais, é fenômeno da adolescência. Mas o grande escritor Narramore, que escreve sobre a vida de famílias com os adolescentes, dizem assim, pais, lembrem que a adolescência passa, e a adolescência não é uma doença. Todo ser humano passa pela adolescência. Pois bem, o escritor norte-americano, que eu muito aprecio, chamado Mark Twain, ele escreveu o seguinte a respeito desta questão de honrar pai e mãe. Notem que ele passou por uma crise também, como muitos de nós também passamos, né? Quando adolescente. Ele escreveu assim, atentem para isso. Quando eu tinha 14 anos, eu pensava que eu nunca tinha visto uma pessoa tão ignorante quanto o meu pai. Tanto é que eu o evitava. Mas, quando eu cheguei aos 21 anos, eu fiquei impressionado como ele aprendeu tanto em apenas 7 anos. Não percebe o que ele estava dizendo? No tempo do desequilíbrio dele, daquele surto de independência que rejeita os outros, rejeita até os pais, ele pensa, meu pai é um homem ignorante, grosseiro, etc. Ele tem outros qualificativos. Mas em 7 anos, quando ele chegou à maior maturidade na sua vida, aí ele disse, meu pai é extremamente sábio, extremamente sábio. Eu gosto muito desta experiência, porque fala o nosso coração, porque às vezes no período formativo fizemos assim, mas é maravilhoso quando aprendemos
e passamos a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Não seria próprio nós começarmos a falar a respeito do que significa kabed timal, hebraico e grego, para honra, né? Valorizar, reconhecer, viver debaixo da autoridade. E sem falar no Novo Testamento, sim, porque eu quero confirmar no coração e na mente dos irmãos, o Novo Testamento tem muito a dizer a respeito disso. O nosso Senhor Jesus Cristo honrou a sua mãe Maria e o seu pai adotivo, José. Ele fez isso do início ao fim da sua vida, literalmente. Tanto é que nós temos uns textos preciosos aos quais quero me referir agora. Por exemplo, em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versos 40 a 51. Nós temos uma narrativa muito interessante. Notem o que nos diz o texto sobre a prática de Jesus. Diz assim: e o menino é Jesus. Jesus foi menino como eu, diz uma música de crianças, né? E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria e graça. E a graça de Deus estava sobre ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Mas como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E a sua mãe guardava todas essas coisas no coração, e obedecia a eles. Nós podemos dizer assim, e honrava os seus pais, obedecendo-os. Ele já tinha 30 anos, quando João, no evangelista João, falando a respeito de acontecimentos na crucificação de Jesus Cristo, como encontramos em João, no Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do verso 25 até o verso 27, que afirma assim: em pé, acontecimento da crucificação, em pé junto à cruz de Jesus estavam Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Cleopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, que é João, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Jesus, consciente de que estava para partir, mas consciente de que era preciso honrar a sua mãe e cuidar dela, agora viúva, com suas carências e necessidades, mas seria cuidado pelo apóstolo do amor, o apóstolo João. Amados, é importantíssimo nós reconhecermos não apenas o exemplo de Jesus, mas é bom nos adentrarmos também ao ensino de Jesus, que durante o seu ministério confrontou a falta de obediência a este mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Observem que, certa feita, quando Jesus está
sendo confrontado pelos escribas e fariseus, que Jesus chama diretamente de hipócritas, isso é, atores. Vocês querem passar a imagem de que são espirituais, mas de fato vocês são desobedientes. Nos versos que eu escolhi, 25 a 27, a palavra é a seguinte. João 19, encontrar este texto. Eu estou usando uma Bíblia nova que às vezes quero dizer, Mateus 15, versos 1 a 6. 1 a 6, que diz assim: Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu-lhes: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Sabe qual é o mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Pois Deus ordenou, disse Jesus, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é oferta dedicada ao Senhor, ele de modo algum terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. João ensina alguma coisa especial, mas especialmente o apóstolo Paulo tem declarações tão maravilhosas sobre este mandamento, honrar pai e mãe. Em Colossenses 3:20, o apóstolo Paulo diz, porque isto agrada a Deus. Isto agrada a Deus. Certa feita, o apóstolo Paulo disse assim, eu quero em tudo agradar a Deus. Ele sabia que honrar pai e mãe agradava a Deus. Em Efésios capítulo 6, versos 1 a 3, o apóstolo Paulo diz que honrar pai e mãe é justo, é o que deve ser feito. E desobedecer é apresentado pelo apóstolo Paulo em várias oportunidades como rejeição do conhecimento de Deus. Este texto é forte. Romanos 1, versos 28 a 30. E por haver rejeitado o conhecimento de Deus, ele vai tratar de muitos pecados comuns. Por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males. E aí ele diz, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural e sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto, é o mandamento de Deus, que declara dignos de morte aqueles que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam e ensinam a que isto seja praticado. Não se assustem, irmãos. Mas alguns anos atrás, e irmãos aqui lembrarão isso, nós tivemos um casal de preletores para os nossos adolescentes. Só que eu não sabia quem eles eram, de maneira completa, ou não teria permitido eles virem aqui. Durante as preleções deles, eles de fato ensinaram a desobediência às autoridades, aqui, na PIB. E naturalmente, quando eu soube disso, por intermédio da liderança dos adolescentes, eu preguei algumas mensagens sobre o assunto. E propus no meu coração riscá-los da minha agenda. E nunca mais eles estiveram aqui. E eu teria a coragem moral, claro que é minha função, de não recomendá-los, porque eu não sei que caminho eles tomaram. O início do caminho deles foi muito ruim. E nós sabemos que agora nós vivemos um tempo de muitas dificuldades doutrinárias e de orientação supostamente bíblica. Há pessoas já dizendo numa revisão da palavra de Deus, ou mesmo sugerindo uma revisão completa da palavra de Deus. Imaginem onde chegou a loucura humana. Pois bem, foi ensinado aqui nesta igreja que nós não devíamos respeito às autoridades. E a autoridade começa onde? No lar. Honrar é obedecer aos nossos pais, obedecer aos nossos pais. É claro que esta minha afirmação suscita algumas perguntas, não é?
Eu não vou responder porque é um assunto de orientação pastoral. Estou à disposição, como estão outros pastores e líderes diáconos da nossa igreja. Aí são particularidades. Mas, amados, o mandamento é honrar pai e mãe, por causa de quem eles são. Eles nos deram a vida e nós devemos a eles este respeito. Mas eu quero completar dizendo, honrar pai e mãe é mandamento com promessa. Não nos esqueçamos disso, porque isso nos inspira a honrar pai e mãe. Para que tenhas, diz o texto sagrado, vida longa sobre a terra. E não há como fugir disso. Para que tenhas vida longa sobre a terra é claramente a bênção da longevidade. A bênção da longevidade. Não precisamos ter vergonha da palavra de Deus. O nosso Deus não precisa defesa das suas afirmações. Guardem isso. Ele é o Senhor da vida. E Ele diz, para que tenhas vida longa sobre a terra. Mas é observável que algumas pessoas que honraram e como honraram bem seu pai e sua mãe, tiveram vida que hoje, à luz do que é a longevidade, o tempo de vida dos homens agora, com todos os remédios, etc., à nossa disposição, elas dizem, então isso não é verdade. É verdade sim, para que tenhas vida longa sobre a terra. Mas nós devemos estar sempre lembrados que Jesus, o nosso Mestre, Salvador e Senhor, viveu apenas 33 anos. Mas, amados, Ele viveu a sua vida completamente, integralmente. Ele cumpriu os propósitos do Pai na sua vida. Então, a promessa é vida longa, mas é também continuidade da vida do povo de Deus, especificamente, que aplicado a nós, em nossa cultura, em qualquer cultura, significa o seguinte: quando honramos pai e mãe, nós trazemos uma grande força, um grande poder para a continuidade da vida. Sim, porque este mandamento, honra teu pai e tua mãe, fortalece a sociedade, que é inspirada a ter relacionamentos sadios. Uma sociedade onde as autoridades são respeitadas e os valores são mantidos, os valores que garantem, sim, porque valores morais garantem a qualidade da vida de uma sociedade. Os irmãos talvez precisam reler ou perguntar a alguém a respeito do que aconteceu no Império Romano e por que aconteceu. Algumas desgraças da vida familiar romana, que num certo tempo exaltou honrar pai e mãe, como a grega também fez isso, eles de fato desapareceram, perderam toda a influência por causa da quebra de valores, especialmente de valores que têm a ver com a vida familiar. Eu quero ainda dizer em conclusão que nós precisamos reconhecer que na palavra de Deus há algo que é chamado pelos estudiosos, e devemos também entender isso, que é a ética recíproca. Nós, filhos, precisamos em todos os estágios da nossa vida honrar pai e mãe, mas a ética recíproca exige que pais façam e vivam de modo tal que seja facilitada a honra, a nossa honra, por meio do entendimento e das ações de nossos filhos. E esta contrapartida na vida de nós que somos pais é interessante, porque quando nós vivemos vidas sérias, vidas cheias de honradez, quando cumprimos, conforme a palavra de Deus, os nossos compromissos com nossos filhos em período formativo, amando os nossos filhos, cuidando dele, provendo suas necessidades e ensinando a palavra de Deus, é tão mais fácil para os filhos cumprir este mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Sim, é maravilhoso também pensar o seguinte: quando nós cuidamos bem dos nossos compromissos para com os nossos filhos, os nossos filhos têm muito mais facilidade para vencer as tentações e escapar do descumprimento dos mandamentos restantes, dos 10 mandamentos em Êxodo 20. Eles vencem muito mais facilmente a tentação para
o homicídio, para o adultério, para a maledicência e para a cobiça. As minhas experiências pastorais, algumas delas são muito interessantes. Vez por outra, quando é necessário confrontar um irmão faltoso, eu tenho ouvido a mesma palavra. A palavra é a seguinte. Eu estou pensando aqui a respeito de uma pessoa das comunidades cristãs e hoje em dia da nossa comunidade cristã. Eles foram apanhados em uma falta. Há provas absolutamente convincentes. É verdade que eles cometeram a falta, mas eles continuam negando. E uma maneira como às vezes na vaidade espiritual deles, e não entendendo que o confronto é para ajuda, a disciplina é para ajuda, eles dizem assim para o pastor. Muitos pastores têm ouvido isso. Pastor, veja só, eu jamais faria isso, porque isto, pastor, desonraria os meus pais. Desonraria os meus pais. Geralmente o final da história é o seguinte: se eles não se arrependem, eles são disciplinados. Mas eu acho interessante, eu estou fazendo essa colocação, até pessoas faltosas e que querem negar a sua falta, já exposta, dizem assim, eu não faria isto para não desonrar os meus pais. Eu estou com isto confirmando que nossos filhos têm muita facilidade de vencer estas tentações, muito mais facilidade, quando nós temos vidas honradas. E se algum dia erramos, nós nos endireitamos, e eles sabem, e os filhos sabem que houve mudança radical na nossa vida, porque este é o valor da graça do Senhor, não é? Todos somos pecadores, indistintamente, todos, eu estou nesse todos, mas amados, quando nós erramos, há um caminho. Qual é? Arrependimento, confissão e vida radicalmente diferente, porque agora, com a experiência dramática e é muito destruidora, nós vivemos no poder de Deus, vivemos no poder do Espírito Santo de Deus, que frutifica e que transforma a nossa vida e ajuda os nossos filhos, que por um tempo da vida nós desonramos, a reconhecer que agora é verdade. De fato, meu pai se entregou a Deus, e eu honro o meu pai com facilidade, e honro a Deus, que permitiu ao meu pai a transformação de sua vida. Meus amados, este mandamento deve ser sublinhado em nossas Bíblias, e deve ser guardado na nossa mente e no nosso coração, porque além de proteger a qualidade da nossa vida, também protege a sociedade que nós devemos amar, porque Deus não quer que qualquer um se perca. E nós devemos fazer isto. E podemos ser inspirados porque a nossa sociedade já está enfrentando um grande abalo moral, que é consequência da destruição programada da família. É projeto do mundo ímpio destruir a família. E já estamos também, porque vivemos aqui e não em Marte, sofrendo o escárnio, a desvalorização dos princípios que temos abraçado, porque um dia, pela misericórdia de Deus, nós nos entregamos a Jesus. Eu quero citar apenas algumas coisas, porque eu estou concluindo. Por exemplo, a perseguição, a dificuldade é muito grande. Nós vemos esta dificuldade na negação da verdade absoluta. Há um projeto no mundo para a eliminação de todos os princípios de moralidade que são originários da tradição judaico-cristã. Isto quer dizer da revelação da palavra de Deus. É verdade, amados. Eu creio que os amados sabem disso, vamos nos lembrar mais uma vez. E é por isso que nós somos, como servos de Jesus Cristo e tementes a Deus, e que ainda confiamos e que continuamos a confiar na palavra, nós somos constrangidos ao silêncio. O que dissermos sobre a palavra de Deus e as orientações morais para nós e para a sociedade é apresentado, é anunciado como discurso de ódio. Discurso de ódio. A história, pela sociedade ímpia, está sendo recontada, sem nenhum respeito aos acontecimentos reais e registrados por historiadores ao longo da vida. Meus amados, há outras coisas. A desvalorização do homem e da mulher
na Bíblia, macho e fêmea, é uma realidade no nosso tempo. E aí está escancarada na ideologia de gênero, que está sendo imposta na nossa vida e está destruindo o cerne do ser humano desde a sua infância. Nós vivemos isto. Os professores e professoras aqui sabem desta realidade. As cartilhas estão aí a respeito desta maldade para a destruição da sociedade. Semana passada eu li mais uma cartilha a respeito de ideologia de gênero. Totalmente, obviamente, contrária à palavra de Deus, destruidora da vida. Com um resultado horroroso, absolutamente destruidor, é a erotização de nossas crianças, desde a mais tenra idade. Amados, estas realidades terríveis que nós enfrentamos, nós precisamos de muita criatividade, sabedoria e autoridade vinda de Deus para auxiliarmos os nossos filhos. Dá trabalho administrarmos a vida familiar hoje. Eu termino afirmando algo que um diácono de nossa igreja me disse num contexto de conversa de irmãos, que eu gravei e é cada vez mais verdade. Ele disse o seguinte: dou graças ao meu Deus que criei os meus filhos em outro tempo. Sabe por quê? Porque hoje em dia, amados, alguns pais, com muita alegria, dizem assim: pastor Norton, eu dei um iPhone 11 para o meu filho. Ele só tem 5 anos. Meus amados, uma vez esta maravilha, sem ironias, esta maravilha da comunicação, da tecnologia moderna, é também, se colocado na mão de uma criança que não está formada ainda, é uma destruição, porque tudo que não presta, relacionado a algumas coisas que afirmei há pouco, está à disposição. Então, dá trabalho controlar, mas os amados que são pais de crianças hoje não têm escolha. Porque os irmãos não vivem agora no meu tempo que criei os meus filhos, ou no tempo que o diácono criou os seus filhos, do qual ele dizia: dou graças a Deus que criei os meus filhos no outro tempo. Os amados não têm escolha, os pais agora e mães, não têm escolha. Têm de criar os filhos, mas têm a orientação de Deus para criá-los no temor do Senhor. E eu quero sugerir aos amados que antes de entregar qualquer celular que tenha possibilidade de YouTube e assemelhados, que os amados disciplinem isso, enquanto há tempo. Porque uma vez eles adotaram um estilo de vida contrário à vontade de Deus, é difícil a volta. Porque os pecados se tornam cada vez mais horrendos e cada vez mais destruidores. Mas a nossa palavra, amados, e a nossa certeza é que Deus há de nos dar sabedoria, criatividade e inteligência, e adicionem, e coragem para enfrentar a sociedade, enfrentar o que todo pai faz hoje em dia, aqui na nossa cidade, entregar o que não deve entregar para os filhos. Eu estou falando aqui sobre celular, acesso às maldades e imoralidades do mundo, fora de tempo, porque haverá tempo em que, já apoiados nas verdades e na experiência feliz de uma vida familiar sólida, eles também farão como alguns de nós temos feito, para a glória e honra de Deus e para a nossa alegria eterna. Eles enfrentarão com muito vigor as tentações e vencerão. Que Deus nos abençoe nossas famílias, e nos ajude a divulgar estas verdades da palavra de Deus. Honremos nosso pai e a nossa mãe, porque experimentaremos a graça e a misericórdia do Senhor em qualidade de vida invejável, preciosa, tudo por causa de Deus em nossa vida. Deus os abençoe. Amém. Amém. Vamos em pé, vamos cantar.
Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra que vem calar profundamente no nosso coração, para nos fortalecer a fim de que nós cumpramos a Tua vontade. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelos muitos exemplos de fidelidade a este mandamento: honra teu pai e tua mãe, exemplos que temos na vida dos nossos conhecidos e de tantos membros desta igreja. Senhor, nós pedimos perdão pelo pecado de algumas vezes não honrarmos pai e mãe como devíamos honrar, mas louvamos o Teu nome por Tua misericórdia e por Tua graça, pelo poder do Senhor na nossa vida, visto que algumas das experiências dramáticas do desrespeito a este mandamento já estão para trás, e nós temos aprendido a lição, e se não temos mais a oportunidade de honrar nosso pai ou mãe, porque eles já passaram para a Tua presença, nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a disseminar a Tua boa palavra, a fim de que a nossa sociedade e as nossas famílias sejam protegidas. Abençoa-nos durante este dia. Louvamos o Teu nome pelas alegrias deste dia especial, dia 4 de julho de 2021, quando voltamos aos cultos presenciais nesta igreja. Protege-nos de todo o mal e leva-nos em paz para os nossos lares. Que a nossa semana seja uma semana de bênção e cumprimento da Tua vontade, pois oramos confiados só em Jesus. Amém. Podeis sentar.